mostrar algumas coisas que o Semadem faz, especificamente em Campos do Jordão. Então, eu vou falar sobre modelagem, um pequeno histórico que o Márcio Andrade me deu, um monitoramento geotécnico que ele faz com PCDs aqui, né, aqui em Campos, e depois eu vou falar sobre a minha coisa, a minha vida, que é o programa Semadem Educação. Primeiro, tem muitas definições, mas o que eu acho interessante é que movimentos de massa, né, ou deslizamentos de encosta, tem outros 1000 nomes, né, fluxos de detritos, eles são o desastre que mais acontece no mundo todo, né? E especialmente aqui em Campos do Jordão, vocês estão bastante acostumados. E são deslocamentos, né, de grandes massas de solo com rochas, com árvores, né, que acabam caindo, às vezes, não precisa de muita chuva, né? Um pouco de chuva, mas em um território que esteja muito úmido já, né? Aí faz deslizar, e tem causas naturais, mas em geral, e aí são eventos extremos, mas quando acontece onde uma região habitada, né, pelos seres humanos, a gente diz que é um desastre, portanto, os desastres não são naturais, e se a gente considerar eles naturais, a gente não faz nada, né? Vem da natureza, em algum lugar que tem, né? Mas por eles não serem naturais, é que a gente consegue prevenir eles, né? A gente não consegue evitar os desastres, mas a gente pode prevenir, né? E eu fico muito feliz de estar com pessoas da Defesa Civil, porque a gente trabalha par e passo com a Defesa Civil. E o Márcio me deu também esses principais desastres, eu acho que vocês sabem muito mais. Teve uma corrida de terra na Vila Albertina em 1972, que causou 17 mortos e 60 casas soterradas, né? Porque tinha argila orgânica, né, muito saturada com água. E, às vezes, tem uma caixa d'água que fica gotejando morro acima e acaba desmoronando as casas morro abaixo. E teve obras, então acaba deslocando a terra, o solo, e soterra casas. Teve deslizamentos, né, na Vila Santo Antônio e na Vila Paulista Popular, em 1991, e teve 149 desabamentos de casas, sendo 11 com perda total e 4 feridos. Teve muita chuva, né, naquele momento, 214 milímetros de chuva em 3 dias é bastante, né? Esse de São Sebastião foi 600 milímetros de chuva em 24 horas, né? É uma coisa assim nunca vista em São Sebastião, que teve o desmoronamento, né? E teve deslizamentos e corridas de massa, que é outro nome, né? Na Vila Albertina, em Britador, na Vila Santo Antônio, Vila Nair, Vila Sodipe e Vila Paulista Popular, né? Com 10 mortos, 1.840 desabrigados, em 2000, no ano 2000. Enfim, muitas chuvas e em áreas que teve cortes e aterros, cortes de talude, né, como se chama, e aterros, e com isso desmorona mesmo. A gente entendendo o que aconteceu, a gente consegue evitar,
E aqui é uma foto de 1972, do IPT, então, com aquele desmoronamento que aconteceu. Aqui também, aqui essa do ano 2000, que é aqui, Vila Albertina, né? Sei lá. E está aqui várias situações, né? E esse desmoronamento aqui que acaba pegando casas. E esse é de 2016, né? Que aqui, está vendo, é o corte da estrada, tudo isso realmente faz ter desastre. E aí, então, o que o CEMADEM faz, que é esse monitoramento geotécnico, né? Que eles têm esse sistema aqui, é uma PCD geotécnica, que chama com um pluviômetro, que mede a quantidade de chuvas e a umidade do solo. E que tem essa transmissão remota por celular, por um chip de celular que vai os dados direto para o CEMADEM. Então, se mede a umidade do solo. Eu vou passar bem rápido aqui, é só para vocês verem como é que se faz a pesquisa no CEMADEM, para a gente poder se relacionar com como é que a gente pensa na educação. Aqui é essa modelagem, né, que é totalmente feita em computador, por um programa matemático que você coloca várias situações, né, essas situações todas da geografia de Campos do Jordão, nesse caso, e se mede a quantidade de chuva e nessas camadas geológicas, né? E que é esse modelo, você entra os dados, tem um modelo esse que chama Transient Rainfall Infiltration Grid, né? E faz a análise dos dados, e a gente vai ver aqui, e aqui é a medida da umidade do solo. Essa modelagem foi feita aqui em Campos do Jordão, nessa região aqui, bem central, né, onde tem os deslizamentos, e todas essas bolinhas aqui são locais de deslizamento. Aí eles mediram a precipitação, as chuvas, de 6 a 8 de março de 2017. E viram o que acontece nesses 3 dias, né, para poder modelar quando tem chuvas e modelar os desastres possíveis. E foram marcando aqui, tá vendo? No dia 6 de março, na Vila Albertina, onde tem essas coisas em vermelho, são as áreas de risco. E onde tem as cruzinhas são as ocorrências de deslizamentos que aconteceram. No dia 7 de março, Vila Albertina, olha como aumentou muito, tá vendo? As áreas de risco e as ocorrências. E a gente, então, essas marcas em vermelho é que dizem onde tem risco e onde pode acontecer um deslizamento. E no dia 8, aumentou mais ainda, daqueles 3 quadrinhos, que aumentou a chuva, aumentou a quantidade de áreas de risco e as ocorrências. Essa é a PCD geotécnica, né, com o pluviômetro e o sistema solar que mantém, e eles estão colocando aqui essa régua lá para baixo para medir, é um sensor para medir a umidade do solo, qual é a profundidade dessa umidade. E os sensores, está vendo, vão nessas 3 camadas que a gente viu no outro slide. E então eles fazem gráficos sobre
a umidade dos solos, né, e ficam medindo tudo isso. Tem um mapa interativo do CEMADEM que vale a pena entrar sempre, quando vocês precisam ver qual é a probabilidade de acontecer um desastre e tal. E o Brasil todo, né, está mapeado e tem os alertas do CEMADEM são colocados diariamente, o tempo todo, a cada 20 minutos, inclusive. E é um mapa interativo que eles chamam, mas, enfim. Agora, a gente chega no meu. O que vale a pena a gente pegar daí é que o que nós fazemos é levar esses... Tem que ficar para cá. O que a gente faz é levar esses conhecimentos para escolas, para as comunidades escolares, né? Nessa relação com as defesas civis. E então a gente tem o CEMADEM, que é esse Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, que não são naturais, né? Eu paro aí, em desastres. E que é um instituto de pesquisa, né, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, vocês estão vendo, o logotipo do CEMADEM, tem esse olho, tem rios e vales e tal. A gente usou as mesmas cores para falar com a sociedade, que é o CEMADEM Educação, que é escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. Os desastres da pandemia, as mudanças climáticas, né? Eles denunciam as vulnerabilidades nossas. Todos esses são desastres. A pandemia é um desastre biológico, né? E as mudanças climáticas é um desastre antropogênico, quer dizer, os seres humanos criaram essa situação de insustentabilidade. E aqui a gente está vendo algumas imagens, né, desses desastres. Eu gosto muito, ela tem total relação com os deslizamentos de encostas, né? Essa pessoa aqui, ela só resta assoprar, né? Porque ela sabe que vem uma nuvem que vai fazer desmoronar muito mais, mas ela não tem para onde ir, né? Ela não tem onde morar, né? Não é culpa dela, e se culpar a vítima, né? É o maior absurdo que, inclusive, se você analisa os jornais, as notícias de jornais, estão sempre dizendo que as pessoas que moram nessas áreas ilegais, né? Como assim? Elas não escolheram morar lá. Tem essa frase que eu gosto muito, que é do Davi Copenaua, que é do povo Yanomami, lá assim, na região de Roraima e do Amapá, lá junto com as Guianas. Ele escreveu um livro, o Davi Copenaua, junto com um antropólogo, chama A Queda do Céu. E ele diz tudo aí. Ele diz que os brancos, quer dizer, a sociedade colonial, né, que ele chama os brancos, né, que vieram da Europa, né, dos continentes que, entre aspas, descobriram as Américas, né, eles causam desequilíbrio. Por onde passam, deixam uma terra nua e queimada, impregnada de fumaças de epidemia e cortada por rios de águas sujas. Ele está dizendo exatamente o que nós estamos dizendo aqui, né, agora. Eles entendem, né, das coisas e é um sistema que foi construído historicamente e que pode ser e deve ser desconstruído a partir da educação. Então, os desastres não são naturais e o Ben Wissner, que é um grande estudioso de desastres, um inglês, ele diz assim, que são uma construção social
é realmente uma construção que a sociedade faz desses desastres, de deixar, de ter tantas desigualdades que faz com que as pessoas vivam em locais em que elas não poderiam estar vivendo e também tiram as matas ciliares. A gente viu agora no Rio Grande do Sul, no ano passado, é exatamente um ano, né, que os rios vinham com uma avalanche de, de detritos, porque as pessoas construíam casas muito boas, né, nas margens dos rios, e também eles tiraram as matas ciliares, porque eles mudaram o Código Florestal. E com isso é uma construção social, certo? Ou uma criação social, que são esses desastres tecnológicos, tipo Mariana, Brumadinho, né, que são uma criação da sociedade. E eu estou muito me guiando por esse antropólogo que chamava Bruno Latour. Ele é francês, e ele disse assim: o tempo em que podíamos esperar sair disso não existe mais. Nesses assuntos, a esperança é má conselheira, já que não estamos em uma crise. Isso não vai passar. Será preciso lidar com isso. É definitivo, o novo regime climático. E aí é que a gente está trabalhando nessa direção de que como é que será a educação num novo regime climático que a gente já está vivendo. Fizeram uma análise da percepção dos brasileiros sobre as mudanças climáticas e a maioria acredita, né, que existem, que elas estão acontecendo. Só que 86% desses 91%, eles acreditam que elas são causadas pela ação humana. Só que tem gente que está negando isso, né? E eles fazem muita espuma quando eles estão negando isso. E aí esse pessoal foi tentar entender nesse artigo como é que acontece essa negação. E eles relacionaram com algumas questões, né, que influenciam, que é a familiaridade com conceitos científicos e com os conceitos básicos de ciência, que é isso que a gente quer trabalhar com a educação, né? E esses conceitos que vêm dos pesquisadores, da pesquisa, mas que faz com que as pessoas pesquisem o seu local. E que eles relacionaram também que essas pessoas, muitas delas que não acreditam, né, na mudança climática e tal, que elas têm, que isso se relaciona com a não intenção dessas pessoas de vacinarem, por exemplo, os seus filhos. E também eles não confiam na ciência. E aí as conclusões são interessantes porque eles dizem assim: campanhas de educação e letramento digital são importantes, mas insuficientes, porque é necessário também abordar valores e posicionamentos políticos dos indivíduos, né? Então tem toda uma relação com a questão política de visão de mundo mesmo, e como é que a gente lida com isso, né? Aí eu vou contar para vocês, é uma equação, mas não é para colocar números e nem para ficar apavorado, né, com uma equação. Ela é para a gente entender essa narrativa do desastre, né, que é o risco do desastre. É muito importante a gente entender que o risco é a primeira coisa. A gente precisa, antes de falar de desastre, tem que pensar no risco do desastre, o risco é que anuncia um desastre futuro, né? É a probabilidade de acontecer algum desastre. E isso é igual a uma ameaça, de que pode ser qualquer uma, né? Até a chuva pode ser, mas a mudança do clima
uma seca muito intensa é uma ameaça, né, de um desastre, e que se multiplica por essa equação em azul, aqui em preto, que é a exposição ao risco. Lembra daquele desenho, daquele cartoon do carinha soprando a nuvem? Então, ele tava muito exposto, né? Uma grande exposição, e ele era muito vulnerável, porque ele não tem condições de ter uma casa, né? Uma moradia segura, ele não teve acesso à educação, ele não teve acesso à saúde, então ele é muito mais vulnerável, certo? E tem outros tipos de vulnerabilidade, além dessa vulnerabilidade social. Os idosos são mais vulneráveis do que os mais jovens, né? As mulheres são mais vulneráveis, as crianças muito mais vulneráveis, as pessoas com deficiência são vulneráveis. Então, se elas estão expostas e ainda por cima já têm essa vulnerabilidade, aumenta o risco, certo? E que só se divide por essa capacidade de proteção. E que na mudança do clima a gente precisa pensar em capacidade adaptativa a essas mudanças. E isso divide a exposição e a vulnerabilidade, reduz um pouco o risco. Se a gente tem acesso à educação, acesso a uma moradia, acesso à saúde, né, de qualidade e tal. E que é diminuído aqui o menos, né, esse M, que é mitigação dos riscos em larga escala, que são políticas públicas de proteção, prevenção de riscos de desastres. E eu considero que é muito importante pensar em educação ambiental, em justiça climática, regeneração e resiliência. Eu podia passar horas falando sobre cada uma dessas coisas, mas eu prefiro deixar para depois. Pode ser que apareça no debate e aí eu posso seguir adiante aqui. Concordam? Ok. Aqui é uma pesquisa que a gente fez, Brasil, sobrepondo o mapa das escolas, né, do MEC, do INEP, do Ministério da Educação. Aqui estão os municípios monitorados pelo CEMADEM, em cinza escuro, e a gente sobrepôs com o mapa das escolas, que são 125 mil escolas no Brasil, e a gente só monitora 1000 municípios. Mas a gente sobrepondo esses mapas, a gente chega nos polígonos onde se encontram as áreas de risco que têm escolas. Então, são um número bastante grande, né, nesses 1000 municípios, em que nós temos muitas escolas públicas, né, mas também particulares, em áreas de risco. E mais de 3 milhões de pessoas são vinculadas a essas áreas de risco. Aí nós criamos o CEMADEM Educação, há 11 anos. E na centralidade aqui está essa ideia de criar um CEMADEM microlocal em cada escola, e eu prefiro falar de comunidade escolar, porque envolve muito mais gente, né, do que só a escola. A escola é um prédio. E daí a gente considera como um CEMADEM microlocal, que faz pesquisa, né, com ciência cidadã, nós temos jornadas pedagógicas, a gente tem um processo de 120 horas de jornadas pedagógicas que são práticas de como se pesquisar naquele local, né? Como é que você pesquisa a sua bacia hidrográfica, né? Em função de entender como uma unidade de gestão de sustentabilidade, mas também de riscos, né? E de desastres.
E aí a gente pesquisa e tem várias metodologias, inclusive de sair para visitar onde é que nasce essa bacia, a microbacia daquele local, com os estudantes, com a Defesa Civil sempre, né? Tem uma área de mobilização, que eu vou, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, que é uma campanha anual, #Aprender para Prevenir, né? E uma relação com as comunidades, né? Com essa convidação, que é uma comissão de prevenção de desastres e proteção da vida, a partir dos conhecimentos que as escolas começam a trabalhar. Na UFABC tem um departamento muito importante de ciência cidadã, e nós somos parceiros assim, dessa rede brasileira de ciência cidadã. E aqui nós trabalhamos com intervenções. Dá para fazer intervenções. Na convidação, a gente convida a comunidade a participar, e a Defesa Civil também, está vendo? Defesa Civil e outros parceiros, para fazerem intervenções que sejam transformadoras naquele local, a partir dos conhecimentos. E com isso a gente imagina o sonho de ter uma rede de escolas e comunidades na proteção do Brasil, né? Isso, no Brasil. Essa questão da aprendizagem, nós temos esse site, né? Esse cara aqui que está mostrando o mapa é o Márcio Moraes. Tá? Dessa foto eu tinha esquecido disso. E as jornadas pedagógicas estão aqui, tem várias, a gente vai ver já. Tem a campanha, tem uma mediateca com inúmeros livros, vídeos, links, sites relacionados com essa temática e sempre de educação. Esse é o site, né? educacau.cimadem.gov.br. Essas são as jornadas pedagógicas, tá vendo? Tem uma que é a Terra Desliza, que é entender como isso acontece. E a gente transforma os estudantes em observadores, em detetives desses sinais, né, de deslizamentos de encostas, né? Se o poste ou a árvore está meio caída, se o muro está abaulado, se a parede está com uma rachadura. Eles viram detetives disso, e tem toda uma parte que a gente fez com o Márcio Andrade, no caso, que é de geologia do solo. Então, eles recolhem o solo e vão entendendo quais são essas camadas, né? Tem cartografia social, tem bacia escola. É muito interessante porque é a bacia hidrográfica daquele local em que a bacia hidrográfica é uma escola para as crianças, né? Para os estudantes. E, ao mesmo tempo, a escola fica dentro dessa bacia. As pessoas precisam se reconhecer na bacia hidrográfica. E tem um conceito de hidrossolidariedade, que a gente tem uma HQ, uma história em quadrinho, que é totalmente baseada nisso, em que uma escola, a montante de um rio, ela se comunica com a escola a jusante desse rio, quando está descendo uma enxurrada, que tem a ver com Cunha e São Luís do Paraitinga, né? Mas são outros nomes na HQ. E é muito legal. E história oral, que é tornar a história desses desastres viva, para poder saber como se fazia antes e como é que era aquele local antes e o que está mudando com essa mudança do clima e com o aumento da quantidade e da intensidade dos desastres e dos locais em que eles não aconteciam antes e estão aumentando, estão aparecendo nesses locais. E, finalmente, esse daqui, Pluviped mais aplicativo, que eu preciso contar para vocês essa historinha, que mostrou para a gente o quanto esse trabalho
pode salvar vidas. Nós fizemos formações em 5 estados, né, das 5 regiões do país. Essa formação com esse pessoal foi no finalzinho da pandemia, em 2021, em Jaboatão dos Guararapes, que fica na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Já foi 30 minutos? Então, me disseram que eu tinha 45, né? Vou correr. Mas essa história vocês precisam ouvir. E a gente fez toda uma formação que a gente mexe com pluviômetros de garrafa PET e a gente constrói essas redes observacionais com essas garrafas PET na casa dos estudantes, na escola. E temos um aplicativo móvel que chama Dados à Prova d'Água e que se comunica direto com a gente, né? Esse pessoal é de Jaboatão dos Guararapes e aconteceu em 2022 um desastre horrível. Morreram 186 pessoas, sendo que metade delas, nessa região metropolitana do Recife, era em Jaboatão dos Guararapes. Eu fiquei desesperada, né? Liguei para a Rejane Lucena, que era a pessoa que trabalhava, participou com a gente nesse processo. Ela era professora, mas também era da Defesa Civil, e ela, assim, desesperada. Rejane, nós estamos enxugando gelo, não é possível. Agora apagou. Não foi minha culpa. Então, a Rejane disse assim, não, Raquel, de jeito nenhum. A gente verificou que onde moravam as crianças, os 2 bairros das 2 escolas que a gente trabalhou, nos 2 bairros não morreu ninguém, porque os jovens foram de casa em casa e foram tirando as pessoas. E olha só, apareceu, a gente tem apagou. Então, a gente verificou o aplicativo móvel, ele só guarda 7 dias de dados. E os jovens aprendem a mexer com dados, com milímetros de chuva, sabe? Eles fazem ciência. Isso chama ciência cidadã, porque os cientistas participam dessa pesquisa que faz circular esses dados, né? E eles mediram, e está aparecendo aqui, olha a quantidade de chuva em maio, né? E aconteceu em maio o desastre, começo de junho. Eles mediram e apareceu no dashboard, que é o painel de controle que os dados ficam só 7 dias, mas eles vão para o computador e a gente pode fazer pesquisas e tal. E olha o que apareceu. Área com alagamentos devido ao aumento nos milímetros de chuva, situação de alerta. 1 semana antes do desastre. 1 semana. E quem é que escreve sobre milímetros de chuva que não esteja medindo no pluviômetro de garrafa PET? É incrível. E isso emociona, né? Porque eles salvaram vidas a partir dos dados, das informações e da capacidade de convencer. E nos outros bairros onde morreram as pessoas, eles se negavam a sair das casas, não acreditavam, não tinham o conhecimento científico de como lidar com uma situação de desastre. Nós temos aquela hashtag Aprender para Prevenir, e agora eu vou dizer para vocês, no final deste mês vai ser lançada
a campanha 2025-2026, que nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério das Cidades, que fez um aporte de recursos, mas também de conhecimentos, com o pessoal da UFABC, com o pessoal que trabalhava no Lab Gris, com o Fernando Nogueira. Então, e nós estamos juntos agora fazendo essa campanha, e que vai se chamar Hashtag Aprender para Prevenir, a 9ª edição da campanha, e o tema é Cidades e Periferias Sem Risco, porque é com a Secretaria Nacional de Periferias que a gente está trabalhando, e nós vamos fazer o processo de educação à distância, né, mas com tutoria e tudo, em 19 municípios periféricos, em escolas de favelas que estão em situação de risco, né? E eu estou, assim, muito ansiosa para a gente começar já esse trabalho, e todo mundo vai poder participar da campanha, né? Essa formação é por dentro da campanha, mas é separada, porque a campanha é Brasil. Então, eu vou querer contar com vocês também, né? São escolas, defesas civis. Campos do Jordão ganhou um prêmio da campanha há uns anos atrás. A gente está na 9ª edição. Né? Aqui é um pessoal de Recife, que é só para dar uma ideia de que eles mandaram para a campanha do ano passado, e essas mulheres se juntaram no NUPDEC, que é o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, no município do Recife, e elas resolveram cuidar das outras mulheres em situações de áreas de risco, né? E é muito legal isso, porque são grupos que vão se formando, e eles ganharam um prêmio, sei lá, a gente sorteia prêmios, a gente não quer criar competição, todo mundo trabalha, então é tudo colaborativo, mas a gente tira algumas experiências que são mais como referência, né, para outros locais. E os grandes desafios que a gente enfrenta são esses, né? Como é que a gente vai construir essas aprendizagens em cada comunidade, no chão de cada escola, com cada pessoa, né, para entender essa complexidade que está acontecendo da insustentabilidade atual, e como é que a gente pode tornar cada uma dessas comunidades escolares poderosos agentes de mudança diante dessa injustiça climática. Só para vocês terem uma ideia, injustiça climática quer dizer aqueles que menos contribuem com as causas da mudança climática, as causas desses desastres, são aqueles que sofrem as maiores consequências, porque eles são muito mais vulneráveis, né? Tanto nas periferias urbanas, quanto as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os pequenos agricultores que não têm como se proteger da emergência climática. Então, e isso é injustiça climática. E a gente tem que estar de olho, né, exatamente nessas questões de vulnerabilidades, de riscos, né, desses desastres. E, para finalizar, tem uma frase do grande pedagogo Paulo Freire, que vocês lembram que o Bruno Latour disse que nessas ocasiões a esperança não ajuda nada, porque nós estamos no novo regime climático. O Paulo Freire criou esse conceito, esse verbo que não existe, né? Que ele criou, que é esperançar. E o significado desse esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, que é o que a gente quer fazer. É isso.
fala. Tá? Muito bom. Para a gente aquecer nossa noite, né? Aquecer esse diálogo que vem por aí. Então, para a gente dar continuidade à nossa noite, vou chamar o professor Klaus Frey para tomar assento aqui, que a gente vai compor a nossa mesa. Vou chamar agora o João Pedro Venâncio da Rosa, que é secretário de Educação de São Bento de Sapucaí. Bom, o João Pedro ele é educador, ele iniciou sua experiência profissional como autor e ilustrador, e nos últimos 10 anos ele atua como servidor público e acumulou experiência nas áreas de assistência social, políticas culturais e na educação pública. Atualmente, ele encontra-se concedido pelo município de Campos do Jordão, onde ele é professor efetivo de língua portuguesa, para exercer a função, então, de secretário em São Bento do Sapucaí. Bem-vindo, obrigada. Vou chamar agora o senhor Ivan Silva de Oliveira, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Santo Antônio do Pinhal. O Ivan ele é advogado e geógrafo, mestre em planejamento urbano e regional e tem especialização em direito urbanístico e ambiental, engenharia hidrogeológica e ambiental, extensão em direito ambiental e regularização fundiária, técnico em agropecuária. Então, tem uma longa experiência como geógrafo da CETESB. Bem-vindo, Ivan. Muito obrigada. Vou chamar o tenente José Carlos Antunes, que é secretário adjunto da Defesa Civil de Campos do Jordão. E o tenente José ele é também ex-diretor da Defesa Civil do município de Taubaté. Muito obrigada pela presença, bem-vindo. E vou chamar o Celso Honorato, que é secretário adjunto de Meio Ambiente aqui de Campos do Jordão. E para dar continuidade à nossa mesa, eu vou chamar também novamente a professora doutora Raquel Treiber. Pessoal, então, composta a nossa mesa. Composta a nossa mesa, vou passar a palavra para o professor Klaus Frey.